localizados, como fortes, fracos, ou finos, e alguma nomenclatura de pulsos existe, sendo muito complexo de ser avaliado no momento do exame simples do pulso radial. Existe um pulso hipercinético, as pessoas que são agitadas, que têm ansiedade, hipertensão arterial e, acima de tudo, estados de hipercinesia provocados por doenças clínicas, como hipertireoidismo, como anemia, como a febre, como cismas arteriovenosos, a gestação. Então, essa é a grande importância, traduz e fortalece a razão de que devemos sempre avaliar a temperatura, o pulso, a respiração, porque às vezes uma variação da temperatura tem uma grande influência no pulso, nos leva ao diagnóstico errôneo, se não correlacionado com a situação real que está acontecendo. O pulso célere ou martelo d'água decorre da nomenclatura de um brinquedo chamado martelo d'água, onde uma onda de líquido era balançada e fazia com que a gente tivesse um brinquedo que fizesse uma onda de líquido. O pulso célere ou martelo d'água é encontrado em situações onde temos fuga aórtica. Nessas situações podemos destacar a insuficiência aórtica e outras doenças menos comuns, como a janela aórtica pulmonar, uma doença congênita, não tão frequente, ou a persistência do canal arterial, onde o primeiro sinal é importantemente reconhecido, é o pulso célere. Esse pulso muito forte decorre do refluxo de sangue para dentro do ventrículo na diástole, pela insuficiência valvar ou pela malformação congênita. Nessa situação, na diástole, o sangue reflui para o ventrículo e na próxima sístole ejeta sangue no sistema vascular, onde a resistência vascular periférica é extremamente baixa pela falta da contenção da coluna de sangue entre o sistema capilar periférico e a válvula óssea. Esse vazamento leva a uma diminuição da pressão diastólica. Essa combinação de diminuição da pressão diastólica com o débito aumentado leva a pressão extremamente divergente, que veremos a seguinte, e um pulso extremamente forte. Por outro lado, onde há obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo, por estenose aórtica ou subaórtica, nós podemos encontrar pulsos lentos e retardados. São denominados tardos e pardos. Esses pulsos são valorizados e são encontrados facilmente em pessoas não só com estenose aórtica, como estenose subaórtica, e situações onde tem um grave comprometimento da função do ventrículo esquerdo, e que faz com que a onda de pulso, normalmente é rápida, aconteça lentamente de forma retardada. Esse pulso também é chamado anacrótico. Pulso fino filiforme importante, relação que traduz baixo débito cardíaco. Geralmente, junto dele, encontramos sinais de baixo débito cardíaco e hiperatividade adrenérgica, com suas consequências: pulsos finos, rápidos, sudorese, palidez, enfim, mecanismos compensatórios de hipotensão arterial. O pulso alternante é um pulso em que evidenciamos mudança da amplitude do pulso sem arritmia. Essa mudança de amplitude do pulso sem arritmia, num contexto de um paciente cardiopata, traduz um grave comprometimento do ventrículo esquerdo. E, finalmente, o pulso irregular da circulação atrial. As irregularidades podem ser rítmicas, um dos bigeminismos, que vemos na figura o exemplo do eletro, como completamente irregular e irregularmente irregular na fibrilação atrial, onde uma arritmia que estimula o átrio 400 a 800 vezes por minuto faz com que, eventualmente, passe pelo nódulo AV um batimento até o ventrículo. Esse mecanismo protetor, já que se o ventrículo batesse a 400 vezes, resultaria em baixo débito e 5, leva à variação do pulso. Quanto menor a diástole precedente, mais fino o pulso. Quanto maior a diástole precedente, maior o pulso.